Boa tarde. Estou esperando um pouco para ver se o pessoal volta do café. Café gostoso. É que a gente tem o lançamento do livro, aproveitar então para fazer o marketing enquanto isso. Os artigos do primeiro simpósio saíram num livro que vai ser lançado agora no Cebinho, às 7h30, a partir das 7h30, 406 Norte. E são vários os autores do livro, Sérgio Amadeu, o Gindre não, né? O Paulo Renan não participaram de 2014. Bem-vindos, espero que vocês participem agora do terceiro, quarto. Tem um artigo da Jane Fountain, que veio em 2014 também. O Rafael Sampaio está no livro. Tem vários artigos interessantes sobre inovação e governança digital. Então, eu queria começar logo para a gente poder chegar lá a tempo também. E também porque as discussões são bastante interessantes. Agora a gente vai pensar na tecnologia como poder, inclusive é um pouco do que eu falei no início, na apresentação. A ideia desse simpósio é a gente pensar a governança digital para além dos elementos técnicos que envolvem a governança digital, ou seja, não só pensar em como construir um artefato tecnológico, mas todas as questões políticas que estão dentro dessa construção desse artefato, né? Todas as relações de poder, todas as relações que a gente vê acontecer e que, na verdade, acabam moldando esse artefato e as relações que vêm depois dele com ele, né? Então, a ideia é a gente pensar esses mecanismos políticos e sociotécnicos ligados à governança digital, às políticas de governança digital. Então, eu gostaria de chamar, então, vocês, como a gente faz. Primeiro, o professor Sérgio Amadeu, da Federal do ABC. Muito obrigada por estar aqui. Muita alegria estar na mesa com vocês. Tenho certeza que essa é uma das mesas mais interessantes do simpósio, junto com as outras que já aconteceram. E amanhã nós vamos ter outras mesas também interessantes sobre continuar com a ideia, né, de tecnologia e poder. Vamos pensar nas outras iniciativas, não só de democracia digital. E vamos ter a sessão de encerramento com o professor Maceno, que é especialista em direito, Big Data e todas essas questões de segurança da internet. Ele vai falar um pouco, encerrando, fazendo um pouco de um fechamento de tudo que a gente discutiu aqui hoje e amanhã. Então, muito obrigada, Sérgio. Bom, Cristiana, obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu venho nesse seminário. É um prazer estar aqui com o Gustavo Gindre, o Paulo Renan, que, além de ser um pesquisador, também ambos foram fundamentais aí na luta pela aprovação do Marco Civil, mas eu não vou falar do Marco Civil só, a minha intervenção vai ser um pouco mais teórica. Vai falar sobre exatamente os dispositivos de poder ou as ações de poder econômico e político que são hoje praticadas a partir e em torno da tecnologia. Os meus referenciais principais são, obviamente, o Foucault, o Deleuze, o Agamben, mas eu vou começar praticamente assim. O que a gente precisa, né, para a gente compreender as implicações da tecnologia? Eu acho que a gente sempre precisa colocá-las na história concreta, né? Então, em especial, a gente precisa olhar os cenários em que elas se disseminam. E eu vou tentar olhar esse cenário atual, né? O que acontece é que a gente vive um momento de nova expansão do capital em todo o mundo. Eu sei que alguns chamam isso de crise, mas isso eu prefiro qualificar como um momento de expansão do capital, como em algumas épocas ele existe. Essa expansão exige uma remoção de fronteiras para o avanço das forças de mercado. Nos anos 80, por exemplo, anos 90, a privatização das telecomunicações, dos transportes, da energia, era uma exigência dessa expansão do capital. Só para você entender, é óbvio que alguém pode contestar e dizer, não, isso foi feito para reduzir o tamanho do Estado. Não é verdade, é só vocês olharem a participação dos Estados no PIB e vocês vão ver que não teve redução expressiva nenhuma. Em alguns lugares até aumentou, como é o caso do Brasil. O que o mercado precisava era de setores altamente lucrativos que estavam na mão do Estado, e esses setores foram privatizados. Hoje, o que está em questão é a privatização da Previdência, da saúde e da educação.
são os novos campos a serem entregues ao mercado. Não é à toa que a Fundação Lehman se preocupa tanto com a educação e está incrustada hoje no MEC. Serviços tipicamente locais, nesse avanço das fronteiras do mercado, não sei se vocês repararam, a questão do transporte urbano municipal sempre foi uma questão que a gente chama de local. Hoje ela é desenvolvida por várias plataformas transnacionais. A mais conhecida é o Uber. Aluguel de imóvel sempre foi local. Hoje ele é uma das maiores plataformas, é o Airbnb. Entendeu? Então, uma série de avanços e concentração de capital estão acontecendo. As energias criativas estão sendo tragadas por plataformas de entretenimento que seguem uma feroz economia de rede. O que é uma economia de rede? É uma economia que sempre busca tender ao monopólio. A rede maior tende a crescer e a menor tende a desaparecer. Feedback positivo para o grande, feedback negativo para o pequeno. As pessoas são transformadas em empreendedoras de si. E é muito curioso que eles falam assim, há uma tendência mundial de terceirização. Mas, peraí, que tendência mundial? Parece que é uma coisa assim como o El Niño. Quer dizer, uma coisa... Não, o que há é um acordo mundial das elites, do poder econômico, que não é mais compatível conviver com esse tipo de regulamentação do trabalho. E aí, eles apressam a arrastar essas coisas em todos os países. E aí eu trago a fase da Margaret Thatcher, já falecida, a sociedade não existe. O que existe é, efetivamente, o mercado. Então, o que nós estamos vivendo é, para que esse mercado se avance cada vez mais, há muito tempo, eu até estava discutindo isso hoje no almoço, existe uma espetacularização da vida. O Guy Debord, nos anos 60, no final dos anos 60, ele já tinha dito que a sociedade imagética, por que tem que ser a supremacia da imagem? Porque você tem que criar momentos de espetacularização. Para o capital conseguir vender tudo aquilo que ele vende, cada produto deve ser espetacular. Ou seja, no mundo atual, a espetacularização não diminuiu, ela só se ampliou com a internet e com as redes sociais. Quanto mais mercantilizada é a vida, mais espetacularizada se torna a sociedade e o convívio social. Quer dizer, a espetacularização que todos nós praticamos nas redes sociais é uma coisa absurda, porque é uma exigência. Por exemplo, se eu pegar o nome de qualquer um que está nessa sala e não encontrar no Facebook, eu acho estranho. Eu acho estranho. Eu acho que você é agente da CIA. Se você não tiver no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, quem é você? Ou seja, você tem que se mostrar, e você tem que se mostrar sempre bonito, feliz, contente, ou fazer um estilo... revoltados online também pode ser. Os produtos precisam adquirir uma estética espetacular e as empresas assumem formas afetivas e passionais. Quer dizer, as pessoas falam, eu amo a Apple, eu amo isso. Então as pessoas, quer dizer, o Deleuze já tinha dito que a descoberta mais espetacular das sociedades de controle é que as empresas pareciam ter alma, e elas têm. As notícias também têm que ser fenomenais. Tem que ser fenomenais. Ninguém sabe porque tem 30% da população que clama por elementos de violência contumaz. Por quê? É só você ver uma tarde do Datena. Pode não estar acontecendo nada na violenta, fecha aspas, cidade de São Paulo, mas ele tem que parecer que a cidade é violenta. Então a estética dele é a estética da violência. E isso é cultuado o tempo todo. Então, toda notícia é falseada, ela é espetacular. É impressionante isso. O mercado precisa disso para vender, mas para vender desde Danone até a notícia. É preciso da espetacularização. O mercado, ele não aceita limitações. E a política, que também sempre teve uma dose de espetacularização, ela passa a ser praticada principalmente como espetáculo e nesse contexto tecnológico, dentro de plataformas privadas, onde ocorrem os principais debates públicos. Os principais debates públicos não ocorrem nos sindicatos, nem nos corredores da escola, nem nas ruas. Eles ocorrem no Facebook, eles ocorrem no Messenger, eles ocorrem no WhatsApp. Ou seja,
a ilusão habermasiana, que a esfera pública, que na esfera pública o debate deve ser voltado ao entendimento, desconsidera a dimensão cada vez maior do conflito e da competição imposta pelo mercado. Ou seja, não nos iludamos, a política é feita do jeito que ela é, e ela é feita nessas redes. Boa parte dela é feita com discurso de ódio, trollagem, memes e tudo mais. O mercado totalizante exige políticas igualmente totalizantes. O neoliberalismo que nós vivemos, e aí eu não estou usando uma expressão advinda de marxistas, eu estou falando, na verdade, de vários textos e aulas que o Foucault deu, onde ele mostrava bem a virada que já lá atrás tinha dado o neoliberalismo. E o neoliberalismo ele é o propulsor de um novo fascismo que exerce a política do cinismo. O Eduardo Cunha fez o impeachment, comandou o impeachment da Dilma. O Eduardo Cunha. O que é isso? Cinismo elevado à enésima potência. Porque se exigiria pelo menos uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de processo. Mas não, é uma pessoa como Eduardo Cunha, que faz, é a síntese do processo de passar o Brasil a limpo, é que ele é comandado por Eduardo Cunha. Ou seja, o que é isso? É uma política do cinismo. Mas a política do cinismo não é feita sozinho. Ela é feita junto com o fundamentalismo religioso, simultaneamente que se articula com os neomodernos, que são os positivistas que usam pullover. Ou seja, eles pregam a superação da política pela administração das coisas. A política já era, é só vocês verem os resultados das eleições. Os discursos que a política já era, e que eu sou um administrador, e que a política é suja, e o mercado é limpo, porque eu venho do mercado, é uma coisa impressionante nesse momento onde o mercado totalizante, além de tudo que eu falei, eu estou falando rápido por causa do meu tempo, ele exige um conceito que o Agamben trabalha muito bem e que eu trago aqui para apreciação, que é os estados de exceção, que, segundo ele, é o paradigma de governos em geral que nós temos hoje no mundo. Os estados de exceção, eles em geral criminalizam o opositor. É mais ou menos como as intervenções militares dos Estados Unidos. Elas nunca são feitas por interesses econômicos. Nunca são feitas porque é uma desavença de opiniões ou de interesses concretos entre os Estados Unidos e aquele país. Ela sempre é feita em defesa da liberdade. Podem olhar. Sempre é feita em defesa da democracia. Ou seja, o inimigo não é só um inimigo, é um criminoso. Então, olha que loucura. Essa lógica que o Agamben tão bem trabalha é de condenação da resistência, dos movimentos. Nesse mundo em que o Trump comanda a maior máquina de espionagem massiva jamais vista, é que esses axiomas, esse jeito de pensar, o capital ele não nos coloca conteúdos, ele nos coloca jeitos de pensar. Essa que é a questão. E por isso que ele é tão forte. Os axiomas também produzem efeitos legislativos, como, por exemplo, a melhor defesa do interesse público não está nos regimes públicos da lei. Sabe onde está? Nos regimes privados. Nós acabamos de ter um enfrentamento no caso de Telecom. O melhor jeito de proteger o interesse público é aquele velho texto que está ali no Homo Economicus, do Adam Smith, numa investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Não é da bondade e benevolência do cervejeiro e do padeiro que teremos nosso jantar. É do seu puro autointeresse. Fecha aspas. Ou seja, a ideia de que eu produzo melhor sempre no setor privado. Quem defende o público agora é o privado. Muito louco isso. Os direitos fundamentais da Constituição não são absolutos, diz o juiz mais famoso do Brasil. E a política está tão distorcida e espetacular que é mais fácil a população saber o nome de um juiz do que saber o nome de um político. Muito curioso também isso. Estado mínimo. Estado mínimo, na verdade, é uma troça. Na verdade, o Estado mínimo para o agenciamento máximo do mercado totalizante. Isso, tudo que é totalizante tem a ver muito em função de um jeito único de pensar, por isso que é possível qualificá-lo como neofascismo. Por isso que a internet se tornou um campo militarizado e de vigilância permanente de robôs que rastreiam frases, palavras e endereços IPs.
Isso aqui é o deserto de Utah, nos Estados Unidos. Essa foto é famosa, da revista Wired. Essa foto é onde foi construído um dos data centers da NSA, que faz a vigilância massiva. Aquelas duas caixas isoladas ali são caixas de água. Apesar de estar numa temperatura baixa, de um deserto gelado, sabe o que acontece? É tanta máquina que está lá para processar a informação coletada do mundo inteiro, que eles precisam de refrigeração nas máquinas e nos servidores. Essa vigilância massiva ela tem uma lógica, que é a lógica do estado de exceção, que é o seguinte, eu preciso vigiar todo mundo que não é, na verdade, não comunga dos meus interesses. A qualquer momento, pelas redes digitais, que inverteram um ecossistema de comunicação, eu preciso enfrentar esses caras. Então, ativistas, terroristas, militantes, são todos colocados na mesma categoria. Se vocês... Eu não tenho muito tempo, basta vocês lerem os textos dos teóricos americanos, teóricos consistentes como Joseph Nye Jr., como David Ronfeld, como Arquila. Todos esses teóricos que trabalham para o Departamento de Estado americano, eles fundamentam essa ideia da vigilância massiva, e ela é praticada como? Ela é praticada pelas empresas que devem informações ao Departamento de Estado americano. É nesse contexto de militarização da rede, onde a NSA não invade o seu computador diretamente. Ela usa o conjunto das empresas que nós tanto nos identificamos e temos afeto por elas. Empresas onde nós entregamos nossos dados sem nenhuma apreciação crítica. Empresas como Google, Microsoft, Facebook, Twitter, e eu vou parar por aqui. É nesse momento, as tecnologias de informação estão se tornando dispositivos de dominação embaladas pelo dinamismo do capital. Quer dizer, e a palavra de ordem agora é Big Data. O que sustenta o Google? Publicidade? Não. Venda de amostras de pessoas para determinados produtos, para determinados discursos. O que sustenta o Facebook? A mesma coisa. Um grande mercado de dados pessoais. Um grande mercado que, na verdade, isso é uma pequena tela. Se eu quiser comprar uma audiência similar à que eu já detectei, eu tenho uma audiência lookalike, ou seja, de sósias. Então, para isso, eu sou colocado em amostras o tempo todo em tempo real. O tempo todo as tecnologias estão servindo a essa expansão do mercado. E esse mercado, cada vez mais, só pode ficar de pé com o uso dessas tecnologias. E no Brasil, não se assustem, quem é a Experian? A Experian comprou a famosa Serasa. O que era a Serasa? O mercado financeiro sempre usou dados. O mercado de crédito usa dados desde o século XIX. Então, veja bem, antes da internet, o que o Serasa entregava? Cadastro negativo. Se você era um mal pagador, as lojas, as padarias, as boas casas do ramo não iam te vender, ou iam te cobrar um juros maior. Sabe o que acontece? Todos esses dados, com as tecnologias cibernéticas, com a capacidade de coleta gigantesca, massiva, sabe o que acontece? Eles ficaram muito mais sofisticados. E agora você vê, essa matéria é do ano passado, Experian, Facebook fazem acordo. E aí, agora que você entende por que alguns dizem assim, não, mas a propaganda da televisão é mais efetiva. É claro que não é. A propaganda mais efetiva é a das redes sociais, é a da internet, porque ela te atinge com precisão. Eles querem com precisão e eles sabem com precisão tudo que você tem no seu e-mail, tudo que você tem de vídeos, toda a visualização que você buscou, e isso é cruzado agora com seus dados financeiros. Em breve será usado com seus dados de saúde, com a sua biometria e etc. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas eu queria dizer, é nesse contexto que uma arquitetura distribuída da internet, porque a internet não é uma rede centralizada, é uma rede completamente distribuída, ela foi anulada pela concentração dos acessos em plataformas de controle verticalizado, que eu digo principalmente as redes sociais, e a principal delas, que tem 74% de acessos dos brasileiros que têm internet, que é o Facebook. Isso não é pouco sério, é muito sério. Na verdade, nesse contexto dessa internet, a neutralidade da rede, que é
indispensável para a gente ter algum futuro de enfrentar essas redes privadas, esses jardins murados, verticalizados. Para a gente enfrentar isso, a gente tem que manter a internet com neutralidade. O que é neutralidade da rede? É aquele que controla o cabo físico por onde passa o fluxo de informação tem que continuar neutro em relação ao fluxo de informação. Não pode interferir nem na origem, nem no destino dos pacotes de dados, não pode interferir no conteúdo deles, nem no tipo de aplicação. Tem que ser neutro em relação a eles. Mas as empresas que controlam os dados são um oligopólio, constituem um oligopólio mundial, que era, na maior parte dos países públicos, e, portanto, eram de cada estado, não era um oligopólio, mas elas foram compradas por grandes grupos financiados pelo capital financeiro, e hoje elas são 8 grandes corporações no mundo. Então, você veja, eles não têm interesse na neutralidade, eles querem poder transformar a internet numa grande rede de TV a cabo. E o ataque à neutralidade não é somente direto, porque eles tentaram no Brasil atacar diretamente, eles recuaram. E aí eles viram que o principal ataque é o seguinte: é pela política do zero rating ou franquia zero. Como é que funciona isso? É assim, o Facebook faz o acordo com uma operadora de telefonia e a pessoa que acessar o Facebook por essa operadora não paga, não perde aquele registro de dados, ele não gasta a sua conta de dados, não paga nada por esse acesso. Isso irá gerar mais concentração ainda de usuários na plataforma do Facebook. E eles, no primeiro momento, a política do cinismo, não esqueçamos disso, falavam que isso era inclusão digital. Na verdade, isso era aumento da plataforma de usuários deles. E era, na verdade, concentração maior de usuários para eles. E sabe o que é concentração de acesso nessa sociedade informacional? Concentração de acesso significa dinheiro, significa, na verdade, vender dados pessoais, publicidade e etc. Imagine se prolifera o zero rating. Por isso que nós devemos proibir o zero rating, é fundamental para garantir a neutralidade da rede. E a neutralidade da rede é fundamental para garantir a liberdade de criação. Eu não vou nem falar de ponto de vista econômico. É o seguinte, minha universidade está pesquisando, junto com diversas outras, novos protocolos da internet. Sabe o que vai acontecer? Se as operadoras puderem filtrar o tráfego, bloquear o tráfego, interferir no tráfego das suas redes físicas, sabe o que eles vão fazer? Ter o controle da criatividade. Coisa que eles não têm até hoje. Porque se eu criar um protocolo da internet 3D, eles vão ter que me engolir se todo mundo usar. Essa que é a verdade. Mas, se eles puderem interferir, sabe o que eles vão fazer? Eles vão querer ser sócios do meu projeto ou simplesmente não vão deixar que ele evolua. Então, o fim da neutralidade é um problema para a criatividade que tem sido muito ampla na internet. Mas ele é defendido não só pelas empresas de telecom. A indústria de copyright, ela acredita que se tiver 8 grandes grupos que podem filtrar e bloquear a rede, eles resolverão o problema que eles chamam da pirataria. Então, eles, no fundo, sempre apoiam, onde for possível, a quebra da neutralidade da rede. Em paralelo a essa batalha, eu estava mostrando que o mercado de dados pessoais sustenta, na verdade, essas grandes empresas da chamada sociedade informacional, Google, Facebook, o Yahoo e tantas outras. No Brasil, a gente não tem um anteparo a esse mercado. A gente não tem uma lei de proteção de dados. Infelizmente, tem um projeto de lei feito colaborativamente que está no Congresso Nacional, não sei se o Paulo Renan ou o Gustavo vai falar disso, mas ele está lá parado, está lá patinando, e eu fui numa audiência pública e fiquei assustado. Por quê? Porque eu ouvi a representante da Associação de Empresas de Crédito dizer essa frase que aí está: cadastro e biometria não são dados pessoais. Quando terminou a apresentação, eu falei para ela, mas o que é dado pessoal? Ela falou, não, cadastro seu é que nem você na vizinhança. A vizinhança precisa saber quem é você, porque você pode ser um criminoso. Aí eu falei, não, mas eu não estou entendendo. Mas aí, se você olhar a lei, você entende. Porque na nossa legislação tardia,
se ela for aprovado, dado pessoal é seu, de cada um de nós. E aí, eu vou dizer a vocês, eu quero a minha parte em dinheiro, se você for usar, tá bom? Então, eles sabem que eles têm que evitar a qualificação de dado pessoal para poder continuar fazendo o cruzamento que quiser. E aí que nós estamos numa situação complicada. Muito complicada, a ponto de uma brincadeirinha dessas, que legal, Pokémon GO. O que o Pokémon GO faz? Ele coletou em 2 meses dados pessoais que o Google levou 4 anos para fazer. Olha que loucura. O afeto que temos por aquele bichinho, por aqueles joguinhos, a Pokébola, e todos nós instalamos no celular e saímos filmando tudo em todos os lugares e mandando para a empresa que, na verdade, curiosamente, nasceu do Google. O Pokémon GO é um dos grandes exemplos de como o mercado de dados pessoais articula subjetividades, afetos e uma estranha vigilância distribuída, colaborativa, porque todos colaboramos, e georreferenciada. É fenomenal isso. É fenomenal. E aí você fala, não, isso aí é teoria da conspiração. Então, por favor, olhem aí a patente, depois leiam essa patente do Pokémon GO, por favor. Vocês vão ver que é muito legal. É um jogo de realidade aumentada para coleta de dados pessoais. É assim que funciona. Ou seja, as tecnologias de informação, elas estão aí no mercado, fortes, mas toda essa tecnologia que a gente está vendo no mercado e está vendo no uso militar, ela vai chegar na administração pública mais mediana, regional e municipal. As tecnologias de informação que estão penetrando, para eu concluir, na administração pública, como exemplos de eficiência nascidas desse mercado totalizante, ela vai se expandir. As práticas discursivas enaltecem a agilidade, o benefício que as TICs poderão trazer. Elas são tidas como neutras em relação às decisões maiores da política. Afinal de contas, o que a tecnologia faz numa pequena prefeitura, num governo? Simplesmente agilizar, melhorar os serviços. Que maravilha, né? E a gente esquece a questão da governança, o outro lado dela. As cidades, por exemplo, com essas tecnologias, não são mais cidades digitais, são smart cities, sensores, câmeras de vigilância, drones, sistemas biométricos conectados à internet. Que beleza. Cidades inteligentes são cidades que coletam massivamente dados. É isso. Porque senão você não pode manipular o dado. E muitas vezes você desconsidera que esse dado tem que ser protegido. Porque ele é um dado pessoal, ou com 2 cruzamentos eu identifico uma pessoa. São cidades, portanto, de controle. É preciso a ideia do privacy by design, incorporar a privacidade e os direitos humanos nos projetos tecnológicos. O gestor precisa saber que manipular grande massa de dados é um perigo. Eu não tenho tempo de falar disso, mas se vocês puderem ler Big Data in the Big Apple, é um paper meio despretensioso do Ed Copeland. Ele faz o quê? Ele mostra o escritório de dados que ele montou para o cara que era o Bloomberg, quando foi prefeito de Nova York. Bom, o que o Bloomberg aprendeu a fazer? Previsão. Previsão aonde? Para ganhar dinheiro. Onde? No mercado financeiro. Ele falou, então, eu vou prever como funciona a cidade. E aí, leiam o paper. Eu não tenho nada assim de espetacular, mas vocês vão ver que tem... Ele não diz isso porque ele não é nada crítico, mas vocês vão ver que tem um monte de problema que isso gera. Ele consegue remover populações e ele acha isso muito bom. Mas talvez ele tivesse que remover populações em áreas de risco, mas cadê a política pública que inexiste? Nem de saúde nos Estados Unidos tem, imagine de política de habitação. Aliás, a crise veio disso, né? Administrações de serviços públicos, e aí eu termino, estão substituindo funcionários por algoritmos. É isso que está acontecendo cada vez mais. E os algoritmos, boa parte deles, são preditivos. Algoritmos que prevêem. Nem todos, alguns sim. Algoritmos preditivos, vocês vão saber o que é. Quem joga FIFA com filho, ou não tenha medo de falar que joga, eu já joguei, joga FIFA ali, aquele joguinho, o algoritmo do jogo aprende com a sua jogada e ele muda. Por quê? Porque senão fica fácil, toda hora você vai.
Agora, tem algoritmo preditivo que é simples, como o do FIFA, que aprende a sua jogada. Mas tem algoritmo que se altera, como o algoritmo do Google. O algoritmo do Google não é mentira quando o dono do Google falou, eu nem sei como funciona. Não, ele tem que parar e auditar. Por quê? Porque ele reescreve a sua própria programação. Isso vai chegar, vai chegar. Algoritmos são soluções para problemas expressos de forma a torná-los passíveis de implementação computacional. Esse paper do Lucas Introna, vocês deveriam ler, ele diz, primeiro, que nem todos os problemas podem ser expressos algoritmicamente. Eu faço um desafio para vocês, eu não vou perder tempo aqui, mas vocês verem se todos os problemas que a administração pública tem podem ser expressos algoritmicamente. Segundo, há uma inevitável cadeia de traduções no algoritmo que é implementado, mesmo que ele não seja preditivo, e progressivamente ele se torna invisível. Eu faço várias funções matemáticas, e eu substituo enormes rotinas. Então, veja, primeiro eu vou adequar o serviço público às rotinas. Segundo, eu vou traduzi-las em funções. Terceiro, eu quero lembrar o Bruno Latour, toda tradução é uma transformação. Eu não tenho tempo de discutir teoricamente, mas se você ler Jamais Fomos Moderno ou Reagregando o Social, vocês vão ver que a situação não é tão simples. Nós estamos mudando a forma de proceder em função do mercado. Para muitos pesquisadores, o algoritmo performativo torna-se inescrutável. Ele não é passível de pesquisa, mesmo que o código-fonte dele esteja aberto, porque você tem que testá-lo em andamento. Um exemplo disso é a urna digital, que eles dizem que é totalmente segura, e eu digo que não é, e eu também não tenho tempo de falar disso. Além disso, algoritmos sofrem e geram efeitos nos ambientes e nos agentes que utilizam. Assim, a governança algorítmica não pode ser realizada apenas nos desenhos originais, nem de software, nem de algoritmos, pois eles são performativos. Exemplo claro, a Fundação Arnold, nos Estados Unidos, em 2015, lançou esse software Public Safety Assessment Court, PSA, que se baseia nas variáveis relacionadas com idade, histórico criminal, falhas anteriores em comparecer em juízo, etc. E para que eles fazem isso? Para ajudar, apoiar e, muitas vezes, alterar, melhor dizendo, substituir as decisões dos juízes americanos. O PSA atualmente é usado em 21 jurisdições, incluindo 3 estados, Arizona, Kentucky e New Jersey, e 3 cidades, Charlotte, Chicago e Phoenix. De acordo com a Fundação, tem ele reduzido as taxas de criminalidade e também tem reduzido a população carcerária, o que não é passível, a gente não conseguiu confirmar, porque os Estados Unidos, com 5% da população mundial, ele tem 25% dos prisioneiros do mundo, ou seja, 2,2 milhões de pessoas. E não é qualquer prisioneiro que está preso. 1 em cada 12 negros estão presos hoje nos Estados Unidos. É uma sociedade que prende, é a sociedade que é completamente seletiva, porque negros vão para a cadeia. Entre 25 e 56 anos, a discriminação racial ocorre a cada passo do sistema judicial criminal, desde o policiamento até a fiança da sentença condicional. E os algoritmos geraram polêmica. Eles estão dizendo que vão reduzir o racismo. E como eles são baseados em dados anteriores, eles não estão reduzindo o racismo, eles estão perpetuando o racismo. Por quê? Porque ele está fazendo análise dos casos anteriores. Entendeu? Então, leiam essa matéria, quem tiver curiosidade, é muito interessante, mas esse paper também mostra que instrumentos de avaliação de risco para crianças, porque lá a criança é presa. Tem vários deputados aqui que querem, não contente com a redução da maioridade penal, quer avançar. Nos Estados Unidos é avançado e não tem nenhuma redução de violência nem nada. Mas você veja, nós temos agora algoritmos dando decisões sobre o futuro de crianças infratoras. 300 jurisdições em 39 estados já usam algoritmos para definir o futuro de uma criança. Isso vai chegar no Brasil? Vai. A pergunta vamos então perguntar várias coisas, mas eu só tenho essas perguntas. Como exercer a governança dos algoritmos públicos, se eles são fechados, são caixas pretas? Como um advogado, aí, Paulo Renat, irá contestar a pena atribuída ao seu cliente se as leis de propriedade intelectual impedem que ele possa auditar o código-fonte do software que deu a pena, que deu o número de anos? Essa que é a pergunta.
você tem vários problemas, simples assim a mais complexos. O desenvolvimento e uso de tecnologias cibernéticas em um contexto de estados de exceção e de mercados totalizantes, exige uma inversão de sentidos dados pelo capital, uma hipertrofia de suas dinâmicas e uma codificação que incorpore a privacidade e os direitos fundamentais na concepção dos projetos públicos. Não achem, como eu já vi várias pessoas no governo falar, eu só estou comprando um software, estou comprando software melhor. Não me venha passar para uma empresa privada uma decisão de como ele deveria funcionar. E, por ser público, ele tem que ser o código-fonte aberto. E os algoritmos têm que ser abertos. E, mesmo assim, a gente não vai saber como eles funcionam. Nós temos que ter comitês de governança de tecnologias, comitês de governança de algoritmos, com atribuições que permitam exercer também o controle performativo das soluções e dos dispositivos. Obrigado. Obrigada, Sérgio. É legal que... Não. É muito bom ver que o Sérgio não para, né? Assim, em 2014, não sei se você lembra o artigo que, inclusive, está no livro, que é Sociedade de Controle, né? Que foi onde essa discussão aqui começou. E ele já está no Pokémon GO, capturando. E ela dizia assim, mas isso é muito negativo. Quem dizia? Eu! Agora acho que eu cheguei a um ponto mais negativo ainda. E uma coisa que eu acho, só rapidinho, porque eu não quero passar aqui, mas é essa ideia da governança algorítmica, é uma coisa que eu falo muito em sala, inclusive, né, para os alunos. Eu não sei se você já ouviu falar que alguns pesquisadores falam do fenômeno da tunelização, né? Que no Facebook acontece o quê? Você, de tanto gostar, curtir algumas páginas que têm a ver com a sua posição político-ideológica, você passa a receber só aquilo. Né? Então, isso gera, um filtro que gera um emburrecimento geral, porque você nem sabe o que a oposição está falando para você poder formar a sua opinião. Né? Então, essa é só um dos exemplos dessa governança perversa, né? Fora as propagandas que acabam moldando o seu comportamento, escolhendo para onde você vai. Né? Às vezes você quer ir para a Rússia, de repente você recebe uma propaganda que a Croácia está mais barata, você vai parar na Croácia e não na Rússia. E o que isso pode gerar na sua vida? Né? E como a gente vem sendo moldado cada vez mais, né, por esse tipo de governança. Então, vou passar a palavra agora